Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Povo na TV. Nessa oportunidade está aqui em frente à maternidade. Nós vamos bater um papo aqui com dois ex-conselheiros de saúde aqui do município de Nova Friburgo. Um conselho que era aguerrido, atuante, sempre lutando pela melhoria da saúde em Nova Friburgo. Mas acontece que isso parece que incomodava de alguma maneira o governo municipal, que de forma ditatorial acabou com o conselho, fez uma conferência onde foi eleito um conselho chapa branca, e hoje a história vocês já conhecem. Nossa saúde continua no CTI e a cada dia pior. Eu vou bater um papo primeiro com o nosso amigo Dr. Alexandre Dutra, que é um dos guerreiros, né? Por uma saúde boa em Nova Friburgo, e fazia parte também daquele conselho que era linha de frente, estava sempre no Ministério Público, estava sempre dentro do hospital fiscalizando, e isso incomodava demais o governo. Tanto é que hoje ele tem um conselho chapa branca, né? E o doutor Alexandre tem um compromisso agora, nós pegamos ele aqui, ele vai poder falar para a gente um pouquinho o que ele está achando da situação da saúde em Nova Friburgo. Doutor Alexandre, mais uma vez é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. César, obrigado, sempre é um prazer estar aqui com vocês e falando no teu programa. Quer dizer, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a questão do conselho. Nenhum governo deveria ter receio, medo de ser fiscalizado pela sociedade, porque a sociedade fiscaliza, aponta, e o governo, se ele tem um compromisso sério com a população, ele escuta, se reavalia, se retrata e muda de rumos. Esse governo não. Esse governo tem uma matriz autoritária, tá? De não respeitar os espaços democráticos, e ele, na verdade, quer governar sozinho e de qualquer jeito. Não é assim que a gente quer, principalmente na área de saúde. A situação da saúde é muito crítica, aliás, é crítica há muitos anos, e tem se aprofundado nos seus problemas. Porque a saúde do nosso município continua cometendo os mesmos vícios, quer ser desorganizada, sem planejamento, sem projeto, sem plano objetivo de atuação. Então fica muito confuso, porque é uma bateção de cabeças, né, Roberto? Assustadora. E aí, quando você fica nessa bateção de cabeças, a gente não consegue resolver os problemas. O Hospital Raul Sertã é um problema central de tudo isso. Mas a gente sabe que o Hospital Raul Sertã só vai ser melhor gerenciado quando a gente tiver unidades básicas, estratégia de saúde da família, quiser atenção básica bem organizada. Porque uma atenção básica bem organizada significa menos pessoas doentes. Se a gente tem menos pessoas doentes, menos pessoas vão procurar o Raul Sertã. Então não adianta fazer simplesmente um investimento na ponta, no terciário, no hospital, e não entender que tem que investir em toda a base, em toda a atenção básica, para que a gente evite os gargalos que a gente tem em Nova Friburgo. E mesmo esse investimento no Hospital Raul Sertã é um investimento desorganizado, sem planejamento. Se você chegar hoje na prefeitura e perguntar qual o tipo de hospital que vocês querem, foi essa a pergunta que nós fizemos, né, Roberto? Muitas vezes. Qual o hospital que vocês querem? Eles não sabem dizer. Eu costumo dizer que Friburgo é um deserto de dados, e este governo, além de ser um deserto de dados, é um deserto de ideias. É um deserto de iniciativas. É uma iniciativa, é um apaga-incêndio permanentemente, mas não entende que o incêndio, ele tem que ser evitado. Se você fica só apagando o incêndio, vai pegar fogo, vai destruir e ver as pessoas. E na saúde, o preço pago é pela população, né? Que fica desassistida, que adoece, que morre de causas evitáveis, que é isso que a gente precisa discutir, tá?
A gente sabe que a morte é uma realidade na vida humana, mas a morte evitável, essa tem que ser olhada de uma outra maneira por todos nós, agentes de saúde, tanto o servidor quanto principalmente o poder público. A morte evitável, ela tem que ter este nome de evitável. Todo o esforço tem que ser feito nesse sentido. Então, a nossa luta continua, César. A gente está fora do conselho, mas a gente continua na luta para que a gente tente, de alguma forma, resgatar um mínimo de dignidade para o povo da nossa terra na saúde pública. Verdade. Doutor Alexandre, a gente tem, só que a gente sabe que só tem um compromisso, a gente tem no nosso programa um quadro chamado Momento Saúde com o Dr. Renato Abirrami. O Dr. Renato Abirrami, ele tem falado quase que toda semana, dando dicas de como melhorar a saúde, de como evitar essas mortes desnecessárias na nossa sociedade, na nossa saúde. O senhor, como médico, como que o senhor avalia a pessoa estar, e ele tem essa informação, ele recebe, saber que tem alguém, um médico conceituado como o Dr. Renato, dando essas dicas, e as pessoas não se movimentam. A gente tentou, inclusive com a própria Câmara de Vereadores, fazer uma sessão específica sobre saúde. A nossa preocupação é o que você colocou aí, a população, é salvar vidas. E você não vê assim, um mínimo de interesse por parte do governo, diferentemente de outros interesses que ele tem em fazer festas, fazer essas coisas todas. Como que o senhor vê essa situação? Primeiro, eu, se fosse um gestor público, César, eu entenderia que uma fala como o Dr. Renato, ela precisa ser escutada. Um médico experiente, um homem que já foi secretário de saúde. E eu acho que quando você vê uma figura como o Renato sugerindo, apontando, e o governo ignorando, porque esse é o modus operandi desse governo. Ele não está disposto a discutir, ele não quer conversar, ele não quer ouvir, ele não quer fazer a sua autocrítica, ele não quer se pensar. Um governo que deixa de se pensar, ele já comete o erro capital. Porque é só se pensando permanentemente, se olhando permanentemente, que a gente diminui a margem de erros. E aí um governo que diz, eu não me penso, eu não escuto, eu não acolho, ele está admitindo que ele é imperial, né? Que ele é absoluto, e aí vai continuar cometendo os erros, infelizmente, permanentemente. É muito triste isso. E quem paga é a população. E quem sempre paga é a população. E principalmente, isso que é grave, isso é a grande parte, que são os mais pobres, que não é justo. A gente tem que entender que não é justo que a gente continue tendo dois tipos de pessoas. As pessoas que podem ter acesso e que têm dinheiro de comprar, e as pessoas pobres que estão abandonadas. Isso é profundamente injusto e a gente não pode aceitar isso. Beleza, doutor Alexandre, a gente vai te liberar aqui, eu sei do seu compromisso, mas eu vou te fazer aqui uma última pergunta, aliás, nem uma pergunta, te agradecer por estar aqui me recebendo na saída do seu trabalho, e que o senhor fizesse então as suas considerações finais. César, primeiro eu queria te agradecer, que eu acho que essas iniciativas são extremamente importantes. A gente tem que manter esse debate vivo, tá? Segundo, que a sociedade de Friburgo precisa acordar. E acordar para entender que o poder exercido por qualquer governante tem que ser em nome do povo de Friburgo, não em nome de si mesmo. Quando o poder é exercido em nome de si mesmo, em nome de um projeto pessoal, nada dá certo. O poder tem que ser exercido em nome do povo de Friburgo, do benefício do povo de Friburgo. Isso é fundamental. E na área de saúde é isso que a gente continua buscando.
É um prazer imenso. Prazer é todo nosso, doutor Alexandre, um amigão. Opa. Só dar aqui um abraço no meu amigo Roberto Monerá, que foi meu presidente de conselho, corajoso, ousado e presente permanentemente. Então, Roberto, agradecer, é uma honra estar do teu lado. Só agradecer. Opa, sempre. Sem palavras. Isso aí, doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E vamos te liberar, porque você sabe que compromisso é compromisso. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Vamos continuar aqui batendo papo com o nosso amigo Roberto Monerá. Antes de começar a falar com o Roberto aqui sobre a situação do Conselho, Roberto, eu tirei como objetivo do programa isso devido a dezenas ou centenas de reclamações que a gente recebe em relação à saúde de Nova Friburgo. Qualquer ser humano que tenha sentimento, que tenha sensibilidade, percebe o desespero nas pessoas, querendo exame, querendo consulta, querendo um atendimento digno, e você vê tudo isso sendo negado à população pelo governo atual, nos leva a levantar a bandeira da saúde. E vocês, do outro lado, que gostam de fazer críticas ao Cezinha, né? E pessoas que não é do meu convívio podem me criticar à vontade, não tô nem aí, não é do meu convívio, pode falar à vontade. Mas eu nunca estive do lado mais fácil da história. Quem conhece a minha luta sabe que a gente sempre esteve do lado dos mais pobres, dos mais necessitados. E não é para fazer, porque é uma coisa minha, está dentro de mim, está dentro do meu coração. Eu gosto de fazer esse trabalho, né, dessa maneira. Mas então, Roberto, nós vamos estar falando sistematicamente, já temos um quadro com o Dr. Renato Abirhammer, Momento Saúde. Olha, espetacular. Quem não viu, veja. Cada programa é uma aula sobre saúde, né? E daqui para frente nós vamos cobrar com mais ênfase, vamos cobrar da Câmara de Vereadores. Por que não se chama lá um debate, uma audiência pública para falar sobre a saúde no nosso município? Nós temos 17 vereadores lá que dizem amém para o prefeito, só faz o que o prefeito quer, tá? Mas uma hora isso vai mudar, porque o próprio povo vai começar a cobrar desse pessoal. Mas, Roberto, vamos lá. Aquele nosso conselho de guerra, de luta, que incomodava não é esse governo, não. Todos que passavam, todos. Era fiscalização, era Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, era fiscalização dentro do hospital. O prefeito, ele conseguiu fazer um conselho chapa branca, que inclusive elegeu um presidente. A informação que a gente recebe é que esse presidente já saiu, não sei se renunciou, se foi tirado, a gente não sabe, porque não tem informação nenhuma. E agora, para mim, não tinha conselho, a gente recebe que já tem um outro presidente, mas é assim mesmo, o cara chega assim, tá igual algumas associações de moradores. Eu pego o livro aqui, bom, tem um estatuto aqui que manda fazer eleição, mas não quero fazer eleição não, toma aqui, você agora é o responsável. Está assim também, tá sendo assim no conselho? Pois, César, é um prazer voltar a falar com você em nome da população. Eu não tenho procuração da população, mas eu, como me considero povo friburguense, é assim que está acontecendo, César. A gente vê um conselho de saúde totalmente inoperante, sem nenhuma expressão de defesa da população. Diversos casos que aconteceram na cidade, o conselho não se manifestou, não se envolveu. Perseguição política, assédio, afastamento de funcionário, o conselho não se manifestou. Isso tudo envolve, aí entra aquela história do jurídico dizer assim, não, isso não é atribuição do conselho. Como não?
Desde o momento que a verba do SUS é mal gerenciada, cabe ao Conselho. Por quê? Por que está sendo mal gerenciada? Cadê o Plano Municipal de Saúde que não foi debatido amplamente com a população? Cadê as associações que não debateram o Plano Municipal de Saúde? O PAS nunca foi discutido na cidade. O Plano Anual de Saúde nunca foi discutido. Desse governo para cá, não se fala disso, ninguém conhece isso. A população não sabe disso. O que no passado, como você falou aqui com o doutor Alexandre, nós sempre fizemos uma coisa, a prerrogativa da lei. Eu sempre pautei o seguinte: ou o governante está dentro da lei do SUS, ou ele está à margem da lei. Nós personalizamos o mau gestor. Não importa se é Francisco, se é atual governante, se é o Zezinho, não importa. O que é importante para a população? Um bom gestor. E nós não temos isso. Há anos que nós não temos isso. Eu nunca pensei, obviamente, ter encontrado a ex-prefeita, depois dela afastada do cargo, né? Pelo tempo que ela prestou à sociedade. Eu nunca pensei em dizer para ela: sentiremos falta de saudade. Eu sempre combati isso. E acabei brincando com ela, porque foi a única prefeita da cidade que entendia quando o Conselho Municipal de Saúde apontava, ela imediatamente tomava a iniciativa de corrigir aquilo. De lá para cá, nada mais. Só desastre na cidade em termos de saúde. Bom, isso é um relato mais ou menos que eu te dei. Quanto ao Conselho, eu estou perplexo. Primeiro que 90% dos que estão lá têm contrato com a prefeitura. Não. Se é legal, passa a ser imoral, né? Porque não tem autonomia nenhuma, né? E aí eu vejo as autoridades tranquilo. O Ministério Público aqui impetrou sobre a nossa reclamação do fechamento do Conselho. Você teve conhecimento disso, é público e notório. Depois de um ano e tal, foi para o Rio e os desembargadores julgaram totalmente improcedente as alegações da prefeitura. Mandaram de volta e que se fosse corrigido. O entendimento das autoridades é que o conselho estava funcionando. Eles não têm conhecimento do que é um conselho funcionando. Como no nosso período de gestão de conselho, como estava aqui o doutor Alexandre e outros conselheiros que foram super parceiros, nós cumprimos uma coisa: lei do SUS. Nenhum conselheiro criou da cabeça dele que ia combater prefeito, que ia combater diretor de hospital. Nenhum conselheiro tirou da cabeça dele. Isso é tirado de lei. Está na lei. Cumpra a lei e o conselho vai ser parceiro o tempo todo. O conselho não pode ser isso que aí está: parceiro de ilegalidade, parceiro de, eu vou chamar até de atos criminosos. Sabe, César? Porque, para você ter ideia, eu vou dar um exemplo aqui e eu provo isso, tá? A mãe da minha filha foi parar no hospital. E lá foi garantido que ela tinha saído do problema que ela estava. E às 4h06 da manhã fomos chamados ao hospital que ela broncoaspirou. Se broncoaspirou, por que foi mandada para o Instituto Médico Legal? Rapidamente, antes que eu chegasse ao hospital. Tem alguma coisa errada. Então, 90% das mortes dentro do Raul Sertã é insuficiência respiratória, o laudo. Como tem um médico amigo nosso, costuma dizer: eu nunca vi um cadáver respirar. Então, todo cadáver é insuficiência respiratória. Agora, qual é a causa? Broncoaspirou? Carvão ativado? Negligência, falha. Falha de quê? Exatamente o que eu sempre defendi e defendo: os enfermeiros de boa índole, e não aqueles enfermeiros que vão dormir e deixam o paciente deitado lá, sozinho, e que acontece esse tipo de coisa. Isso é crime. Isso eu estou relatando um fato, mas isso são dezenas de fatos. Isso eu nunca pensei em estar diante das câmeras falando uma coisa dessa de um familiar. Você entendeu? Uma coisa que eu sempre lutei para que a coisa não acontecesse com os outros. Roberto, eu assim, recentemente eu recebi uma família, né, se manifestando, um ente querido deles. Foi internado na UPA, esperando por uma CTI,
Morreu dentro da UPA, olha só, entubado dentro da UPA. E que não poderia. Né? E veio a óbito. Agora, segundo informações, houve um atropelamento aqui na cidade e tem um jovem, uma criança de 10 anos também, em estado grave, aguardando uma CTI, não tem. E você não vê nenhuma manifestação do secretário de Saúde, do prefeito, da Câmara de Vereadores, do Conselho de Saúde, até que essas pessoas venham a óbito. Por que, Roberto, está acontecendo isso? O que pode fazer para mudar isso aí e a gente dar uma guinada em relação à saúde de Nova Friburgo? Em primeiro lugar, César, nós temos, não atacando pessoas, nós temos um prefeito que ele saiu, vamos botar em termos escala, de 0 para 10, do nada. Qual é o ato social que o atual prefeito criou nessa cidade ou fez nessa cidade, mesmo quando vereador e atualmente como prefeito? Foram 4 anos como vereador, 4 anos como prefeito. Qual é a criatividade social em benefício da população? Me apresenta um projeto. Não teve. Me apresenta o que mobilizou o hospital de melhoria para a população nesses 8 anos. Nada. Eu estou somando vereador, que é obrigação legal, está na lei. Um vereador não tem que estar pedindo para limpar a rua, nem fazer capina, nem lavar a mula lá na sombra. O vereador, a função dele não é essa. É o que nós temos aí hoje, César, uma Câmara assim. Se os vereadores acharem que eu estou errado após essa gravação, que eles apresentem à população um projeto de lei da situação do governo que seja de benefício à população, um projeto de lei em benefício da população em termos de saúde. Me apresente. Nós apresentamos na época de campanha um projeto de lei, eu e minha filha elaboramos um anteprojeto para acolhimento aos familiares dos pacientes de saúde mental. Pergunta quem se manifestou. Os vereadores, não vou generalizar, mas uma boa parte deles ou não sabe ler ou realmente não participa do problema da população. Porque quando uma residência, César, tem um paciente mental, toda a família adoece. E aí se dá atenção com um psicólogo e um psiquiatra ao paciente. É doído eu falar para você que eu cronometrei, quando presidente do conselho, um paciente mental ser atendido em 4 minutos. E não foi um, foram dezenas. Marcado tempo. O maior tempo que se gastou foi 8 minutos. Você quer saber com quem? Com a mãe da minha filha. Então, não precisa falar muito. E eu desafio os vereadores, ou nem para usar mesmo a palavra desafio, mas eu vou assim conclamá-los para que eles apresentem nesse tempo todo, porque os que lá estão, a maioria já estiveram lá, que apresente um projeto, venha você, traga para você. Você é um cara da publicidade, traga para você, faça publicidade para ele, mostre isso para a população que o vereador está fazendo. Eu vou fazer campanha para o vereador se ele me mostrar isso. Ok, vamos aguardar, Roberto. Mais uma vez aí, obrigado pela sua participação no nosso programa. E como eu falei anteriormente, o programa a partir de agora vai estar mais ainda antenado na saúde. Não se assuste, porque vocês vão estar sempre ouvindo a gente estar falando aqui da saúde, até que alguém, vou colocar essa palavra, tome vergonha na cara e comece a se movimentar. Ok? Programa em Ação, a Voz do Povo na TV, falando sobre saúde com Roberto Munerá. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você.
Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, nessa oportunidade, vai bater um papo com o nosso amigo Marquinho. Marquinho, empresário do ramo de restaurante. Nós estamos aqui no Chapa Quente, agora aqui no shopping da praça. O restaurante estava lá na Califórnia, ao lado daquela ponte, né? Que há cerca de, segundo o Marquinhos, 8 meses começou lá uma obra, e igual obra de igreja não acaba nunca. Isso vem prejudicando todo o empresariado local, inclusive a população também, porque o acesso ficou muito complicado e muito difícil. E para complicar ainda mais, derrubaram uma outra ponte lá perto do campo do Nova Friburgo, e o Conselheiro está um caos total. Mas vamos começar falando aqui com o Marquinho sobre essa situação, Marquinho. Chegar lá, derrubar a ponte sem falar nada, uma coisa totalmente sem planejamento. E a partir, Marquinho, do momento que derrubou a ponte, quais foram as consequências? Meu amigo, lá eu tenho uma empresa, né? Eu tenho um Chapa Quente lá. Aí eu tenho funcionário, eu pago aluguel, pago luz, pago contador, pago imposto, que é o que eles cobram, né? Aí chegaram, arrancaram a minha ponte lá, a ponte eu fiquei com a última loja da rua, entendeu? Porque não teve planejamento, que se tem um planejamento, lá tinha rua e tinha ponte. Eles poderiam muito bem arrancar a ponte e deixar a rua. Depois da ponte pronta, arrancava a rua, porque não teve planejamento, sendo que isso prejudicou os comerciantes. Eu tive que sair de um lugar que é perto da minha casa, tá? Para vir para o shopping de novo, tá? Para vir lutar aqui, uma coisa que até a pandemia não me tirou de lá,
entendeu? Só que eu não tive como ficar mais lá, porque eu estava atrasando com as minhas contas, com meus funcionários, com a minha empresa, com a minha luz, com tudo, porque ninguém abonou nada. Entendeu? Ninguém abonou aluguel, ninguém abonou nada. Resumindo, eu me ferrei. Hoje eu tô cheio de dívida. Não tenho vergonha de falar, porque eu boto a cara aqui para mostrar. Eu tô cheio de dívida, coisas que eu vou pagar, porque eu sou sujeito homem. Mas o que acontece? Porque um erro que não foi meu. Entendeu? Eu tô lá, eu tive que passar meu restaurante, vim pro shopping, sair da onde eu estava trabalhando por causa de falta de planejamento. Por que eles não planejam uma coisa antes de fazer? Porque, você me desculpa, eles estão cagando e andando os empresários de Nova Friburgo, porque já arrancaram a ponte de Conselheiro, e aquele posto de Conselheiro lá já está cheio de mato. Ninguém termina obra nenhuma, já estão mexendo aqui na praça. Eu não sei o que está acontecendo em Friburgo. Sinceridade, não sei, porque eles estão querendo acabar com os empresários, porque os empresários já tá difícil hoje de aguentar, porque hoje tem Shopee, hoje tem um monte de coisas, as pessoas compram as coisas dentro de casa. Para você manter uma loja tá difícil, e as pessoas estão dificultando mais ainda. Você vê como é que podem arrancar a ponte lá, aí primeiro arrancar a rua, depois arrancar a ponte. Por que não arrancaram a ponte e depois arrancaram a rua? Eu estaria lá até hoje. Entendeu? Hoje eu estou aqui com muita luta, com muita fé em Deus, entendeu? Tantas injustiças que estão acontecendo. Você vai no posto aqui também, tem obra, não terminaram. Eu não sei o que está acontecendo, o que esse prefeito está querendo. Sinceridade, não sei, porque se ele quer melhorar a cidade, por que ele não faz uma obra, termina, faz outra, termina, faz outra, termina? Não, eles estão destruindo a cidade toda, tá tudo um caos. Se aonde você vai, você não consegue passar, você quer passar para Conselheiro, não consegue. Quer ir para dentro do Califórnia, não consegue. Quer no Suspiro, não pode. Tem obra em tudo que é lugar, mas obra que não termina. E isso prejudica os empresários, isso prejudica as pessoas que estão trabalhando, lutando. O dia a dia a gente tem funcionário, entendeu? A gente tem que pagar os funcionários, porque eles precisam se alimentar, comer. As pessoas têm que ter noção do que está fazendo. Estão prejudicando o povo aqui, os empresários de Nova Friburgo. Então olha para a gente com carinho, gente. A gente está aqui para lutar, mas a gente precisa de apoio. A gente não precisa de ninguém para cortar as pernas da gente, não. Que é o que fizeram comigo, cortaram minhas pernas. Eu tinha show ao vivo, eu trabalhava com tudo lá. Eu vendia 4 barril de chopp, 3 barril, eu estava vendendo meiozinho. Chopp tudo estragando, porque os clientes não podiam ir lá. Botaram uma pinguela lá que nem luz tem para as pessoas de idade passar a noite. Eles estão pensando que a mãe deles que vão passar ali. Não é a mãe da gente, é os pais de família que querem passar, querem ir lá consumir, entendeu? E não pode ir porque arrancaram a ponte, botaram uma pinguela muito sem vergonha, entendeu? E desculpa, eu estou muito ferido com isso, porque eu sou empresário. Hoje eu estou sufocado e eu mostro a minha cara. Hoje eu estou sufocado, tá? Porque falta de planejamento dessas pessoas, entendeu? Que eles estão, desculpa a expressão, estão cagando e andando para os empresários de Friburgo. Porque se eles tinham que ter planejamento, não é simplesmente ir derrubando, não. O INEA, não tem esse negócio de INEA, não. Que responsável pelo município é a prefeitura, não é a INEA. Entendeu? Eles que são responsáveis pelo município. Então eles estão liberando, porque eu não sei esse monte de obra, tá? Isso aí tá errado. Entendeu? Você pode ver que isso aí está ferrando todo mundo. Seu prefeito, olha pra gente com carinho. Olha pra gente, quando o senhor foi lá na minha loja lá, pedir voto, eu votei no senhor, arrumei gente para votar no senhor. Vai chegar hoje, eu tô aqui capengando, doutor, porque arrancaram as minhas 2 pernas. E agora quem vai me indenizar? Quem vai arcar com meus custos, as minhas despesas, com minhas dívidas, que eu me endividei lá naquilo lá, porque o que eu vendia eu não estava pagando o que eu estava botando no self-service, entendeu? Se eu boto 1.000, 2.000, eu estava vendendo 500, 400, aí a comida estragando, jogando fora, e como é que eu faço da minha vida? Entendeu? Isso imagina, vários empresários estão passando por isso, entendeu? Marquinhos, agora você... Aí você, por exemplo, você tinha um restaurante lá, aí a gente percebia que tinha vários outros comércios lá. Você tem informação se também quebrou mais algum comércio lá? Por causa dessa falta de planejamento? Fechou o açaí, fechou a loja de cosméticos, fechou um cabeleireiro, fechou aquela rua ali, ficou como a última opção. Por quê? Se a pessoa vai no lojão da Abreu, ele vai dar a volta por lá, né?
para poder vir no Lojão do Abreu. Aí nessa volta por lá tem várias outras casas de material e eu acabo indo para lá. Resumindo, ficou ruim pro Lojão do Abreu, ficou ruim ali pro Chapa Quente, ficou ruim pra cabeleireiro, ficou ruim pra todo mundo, as casas de material que tem ali. Por quê? O pessoal não passa. O pessoal tem medo de passar naquela pinguela. Uma pinguela que qualquer um tem medo de passar, entendeu? Troço mal feito, entendeu? Mas eu posso fazer o quê? Eu tô aqui desabafando porque eu já não aguento mais, tá entendendo? De estar hoje sufocado, as pessoas vêm me cobrar, porque a gente tem caráter, a gente vai pagar. Só que é muito triste. A gente trabalha de segunda a segunda, se endividar por causa de um erro dos outros. Não é erro meu. Eu tô lá trabalhando de 8 da manhã até a hora de fechar. Entendeu? Aí chega essas pessoas, vai lá e corta as pernas da gente, vai lá arrancar. Ah, é benefício. Que benefício esse? Prejudicando as pessoas? Primeiro faz planejamento. Ó, se eu fizer isso aqui vai prejudicar ele. Então eu vou por aqui. Aqui dá pra ir? Dá. Aí, poxa, vai por aqui. É um ajudando o outro. Porque a prefeitura tem que ajudar os empresários, não é destruir eles, não. Porque acha que está fazendo obra. Que obra que está sendo feita que não teve uma entrega ainda? Não tem uma obra pronta. Tem 10 obras na cidade e não tem uma pronta, cara. E quando vai ficar pronto? Quando eles destruir a cidade, que não tiver mais loja, não tiver mais empresário, porque os empresários precisam pagar as contas. As pessoas estão ali, eu estou aqui agoniado, entendeu? Porque eu trabalho para ficar pagando dívida, coisas que não foi eu que arrumei, entendeu? E quem vai me ressarcir meu prejuízo? Como eu posso fazer para poder ressarcir meu prejuízo? Alguém vai vir me indenizar, me devolver meu dinheiro que eu perdi, a loja que eu tive que passar, porque eu não aguentei pagar aluguel, pagar a luz, pagar gás, pagar gasolina, pagar tudo, pagar funcionário, entendeu? Você me desculpa meu desabafo, é porque eu não sei o que fazer mais, entendeu? Juro pro senhor, não sei, um pai de família, uma pessoa digna de respeito, e eu não sei o que fazer mais. Deixa eu te dar um depoimento, eu tô vendo aqui, eu sou desabafo. Aí fico imaginando como que deve estar a situação lá da população. De Conselheiro Paulino. Olha, eu fiz um tour lá por Conselheiro. Fui na UPA. A UPA caindo aos pedaços. Colocaram o banheiro pro lado de fora. Se as pessoas precisam de fazer os seus exames, coleta de material, tem que fazer lá fora da UPA, num banheiro químico. Isso é uma vergonha. Isso é triste. Fui mais para dentro de Conselheiro, cheguei lá e vi lixo para tudo quanto é lado, lixo. Quer dizer que estava algum erro na questão da coleta do lixo lá. Voltando, passei pelo posto de saúde, era para ter sido entregue para a população de Conselheiro Paulino em dezembro do ano passado. Isso na segunda vez que eles mudaram a placa lá. Nós já estamos em outubro de 2025, não tem nem sinal de ficar pronto. Mato nascendo, ó. Depois fui mais para frente um pouquinho, encontrei aquela ponte, derrubaram mais uma ponte. A informação que a gente recebe, vídeos da comunidade, vamos mostrar para vocês também, que derrubaram a ponte, mas não tem ninguém trabalhando. E como é que fica a situação de quem precisa chegar no Califórnia, de quem precisa se locomover ele por dentro de Conselheiro? Trânsito, um nó, um caos o trânsito em Conselheiro por causa dessas obras. Quer dizer, tudo coisa feita sem planejamento, sem ouvir a população. E você vê, por outro lado, hoje eu vi um vídeo do vice-prefeito falando de uma obra que vão fazer de contenção. Foram os japoneses que estiveram aqui em Friburgo, estava rolando desde a época da tragédia. E eu perguntei para o vice-prefeito: parabéns que vocês vão fazer muros de contenção para tentar salvar vidas. Agora, em relação à saúde, que não fazem nada, morrendo gente toda hora, todo dia, por falta de gestão no hospital. Isso aqui foi uma coisa meio, um desabafo que eu estou fazendo, porque a gente recebe muitas reclamações e continua morrendo gente todos os dias no Hospital Municipal Raul Sertã. A gente não é por falta de planejamento, é por falta de gestão. Então é um governo que, nesse primeiro ano dele, é um desastre total. Agora, Marquinhos, eu gostaria que, para encerrar a nossa entrevista aqui, que você fizesse um apelo, não sei para quem, sei lá. A obra parece que é a obra do Estado lá, mas o planejamento tinha que ser do município. O município tinha que ouvir a população. O que apelo que você faz? O prejuízo já está aí. Você teve que fechar seu comércio lá, vir para cá,
Né? E agora estou lutando aqui para fazer meu movimento. O que você gostaria de pedir? De que maneira que as nossas autoridades poderiam te ajudar? Olha, eu queria pedir o seguinte, que essa prefeitura pegasse, visse as pessoas, conversasse antes de arrancar uma ponte, conversasse com os empresários ali, como a gente pode fazer. A gente vai cortar essa ponte aqui, mas vai ter outrazinha aqui para vocês passar. Por quê? Porque as pessoas têm que pagar imposto, as pessoas têm que pagar funcionário, têm que pagar luz, têm que pagar tudo. Então, se você arrancou aquilo ali, vai ficar um ano parado, é um ano que a pessoa tem que ter dinheiro do bolso para bancar. A pessoa não tem. Hoje em dia está difícil de bancar as coisas, porque hoje em dia tem Shopee, tem Mercado Livre, tem um monte de coisa. As pessoas compram muitas coisas em casa agora. Entendeu? Então, quando você tira o acesso das pessoas, prejudica mais ainda do que o cara já está prejudicado. Então, essas pessoas têm que olhar para os empresários de Nova Friburgo com carinho, com respeito, porque ali a gente está trabalhando, a gente não está de sacanagem com ninguém, entendeu? A gente sou honesto. Eu tenho minha cara aqui para bater, eu sou honesto com as minhas coisas. Só que como é que eu vou poder arcar com a minha palavra se as pessoas cortam minhas duas pernas? Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como pagar, olha, eu tenho funcionária, eu tenho funcionário, entendeu? Como é que eu pago eles, gente, se eu não estou vendendo? Então as pessoas têm que ter noção do que está fazendo. E outra coisa, prefeito, termina uma obra, termina outra, não sai destruindo a cidade não, que isso que está um caos. Olha a praça aqui, Getúlio Vargas, olha aqui na frente da gente, olha a praça como é que está, toda bagunçada. E não sai obra nenhuma, e não entregaram uma obra pronta. Isso é o que? É obra para campanha? Para chegar perto da eleição e querer ganhar voto? Ele vai ganhar voto, vai, mas ele vai prejudicar mais de não sei quantos empresários em Nova Friburgo. Entendeu? Isso aí está errado. Se alguém não tem coragem de falar, eu tenho. Está errado isso, gente. Vamos trabalhar com carinho, com amor e respeito ao povo de Nova Friburgo, as pessoas que trabalham, as pessoas que acordam de manhã e estão aí na luta. Tem que ter respeito por essas pessoas, tá entendendo? E desculpa aí de eu estar desabafando. Tá tranquilo, Marquinhos, tá tranquilo. Eu tenho que falar porque eu já não tô aguentando mais, cara. Eu não tô, porque eu tenho caráter e dignidade. Eu acho que muitas coisas dessas pessoas aí não tem. Entendeu? Para fazer um troço desse. Beleza, Marquinhos, obrigado pela sua participação no nosso programa. E está aqui o desabafo de um empresário tremendamente prejudicado por obras sem planejamento. E aqui a gente coloca a prefeitura e também o governo do estado. O mínimo que eles poderiam fazer seria liberar essas empresas nesse período de pagar os seus impostos, porque realmente é muito complicado, é muito difícil. Meus impostos atrasados. Pago meus impostos certinho, estou com meus impostos atrasados. Porque não foi só imposto, foi salário de funcionário, é luz, é gás, é contador, é tudo, entendeu? E se você não vende, como é que você paga? Entendeu? Você quer pagar, mas como é que você paga, doutor? Não tem como. Essas pessoas não têm noção de nada. Eles estão brincando de dizer que eu estou reformulando a cidade, está destruindo a cidade. Tá bom? Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela sua participação, desabafo. E a gente espera que esse recado chegue aos representantes do governo do estado, chegue aos representantes do município, tá? E aos vereadores lá da localidade, que fazem de tudo, menos trabalhar a favor da população. É verdade. Programa Em Ação a Voz do Povo na TV, batendo papo aqui com um empresário terrivelmente prejudicado pelas obras lá no Jardim Califórnia. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você.
Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui no RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos, sempre nos honrando com a audiência. Vamos prosseguir hoje falando sobre o controle das doenças. É interessante, como eu disse no programa anterior, Edward Phillips, pesquisador de Harvard, esteve aqui no Brasil antes da pandemia, ele falou que 70% de todas as doenças crônicas podem ser evitadas e controladas. Evitadas, não tem a doença, e controladas depois que tiver o controle. Isso foi respaldado pelos nossos pesquisadores aqui, a Ludmila Ajar, que é professora titular da Universidade de São Paulo, e do Davi Wipp, que também é da Universidade de São Paulo e que foi secretário estadual de saúde de São Paulo. Realmente 70%, para isso seria necessário que as pessoas fizessem um check-up, não é? Fazer check-up é a coisa mais difícil, principalmente com a população mais carente, que não tem acesso, né? Como nós dissemos aqui várias vezes. O ano passado nós tivemos 8 meses, 8 meses, sem nenhum cardiologista no SUS. Eu repito isso e vou continuar repetindo, um mantra, porque eu acho que não houve sensibilização da população. Você já imaginou? 1/3 das mortes no Brasil são por doenças cardiovasculares. E nós ficamos mais de 8 meses sem zero cardiologista no SUS, mostrando a incompetência, a insensibilidade e a irresponsabilidade desse desgoverno municipal. Mas
que nós podemos fazer? Né? É lógico que uma consulta médica é essencial. O médico direcionar os exames necessários para que essa profilaxia seja feita. Eu fico pensando, 70% das mortes podem ser evitadas. O tabagismo, os tabagistas, aqueles que fumam, 50%, segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem em doenças tabaco relacionadas. A Associação Americana de Cardiologia disse aí que 50% ou mais de cânceres podem ser evitados. E disse mais, que 40% dos obesos podem ter câncer. 40%. Eu falo isso porque no Brasil, mais de 50% da população tem sobrepeso. Mais de 50%. E de 4 brasileiros, 1 é obeso. De 4 brasileiros, 1 é obeso. Isso é feito pelo índice de massa corporal. Hoje, as sociedades das especialidades de endocrinologia, diabetologia e essas especialidades afins têm ampliado o conceito, não é só a obesidade restrita ao índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. O normal é 17 a 24,9. Aí começa o sobrepeso e a obesidade a partir de 30. Eu tenho visto muitos obesos, é só andar na rua, né? E a obesidade é uma doença multifatorial. Interessante que ela foi considerada doença só em 1997 pela Organização Mundial da Saúde, só agora, recentemente. E já fazia os estragos todos. Eu me lembro que eu morava em Niterói, eu tinha um vizinho que ele tinha mais de 170 quilos e tinha uma artrose de joelho, ele não podia andar. Aí meu pai, que era médico, falava, olha, o problema dele é essa obesidade. Disseram uma vez, já falava aquela doença, e ele tem um comprometimento mecânico pelo corpo excessivo. Eu me lembro da figura dele, era banqueiro de jogo de bicho lá em Niterói, famosíssimo, né? E era meu vizinho lá na rua que eu morava. Tem outras doenças, como eu já falei aqui, hipertensão arterial, pressão alta, que ela pode ser silenciosa, ela não apresenta sintomas. E o primeiro, isso em alguns casos, obviamente, né? Em alguns casos ela é silenciosa. O indivíduo tem aí pressão alta e é surpreendido quando afere a pressão e está lá alta, né? A pressão normal, 12/8, e agora um pouquinho mais baixa, 12 de março, 120 milímetros de mercúrio, um pouquinho abaixo de 8, eles estão querendo até diminuir isso, né? As sociedades internacionais, mas a gente vai ficar com esse número 12/8. Nós temos uma hipertensão só da máxima, que é chamada hipertensão sistólica isolada, que é muito comum nos pacientes mais idosos, também nos obesos. Essa pressão alta tem que ser tratada. Antigamente não se dava muito valor à pressão máxima, só a mínima, mas hoje em dia não, tem que ser tratada. Hipertensão isolada. Eu já falei aqui num vídeo só sobre hipertensão. Eu estou repetindo agora porque muitas vezes o primeiro sinal de hipertensão é um acidente grave, qual seja um infarto agudo no miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Você parece que não tinha nada, normalmente, de repente tem um infarto, de repente tem um acidente vascular cerebral. A outra doença que também passa silenciosa, fica despercebida, é o colesterol alto, é a dislipidemia. A dislipidemia é uma alteração
as gorduras sanguíneas que lesam as artérias. E ela pode passar sem manifestação nenhuma. A primeira manifestação pode ser um infarto, pode ser um acidente vascular cerebral. Aí você vai fazer exame e vê que ele já tinha essa hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. O que é isso? Essas gorduras são importantes para uma série de fatores, são benéficos para uma série de fatores, mas quando elas estão em excesso, e aí é um exame simples. Eu estou querendo simplificar para dar acesso à população mais carente, que é o nosso objetivo crucial, principal, que não tem assim muita condição. Então, colesterol, o médico tem que pedir basicamente o hemograma, a glicose, a hemoglobina glicada, que ela dá uma ideia da glicose durante os 3 últimos meses, colesterol total, HDL, colesterol de alta densidade, que é considerado o colesterol bom, LDL, de baixa densidade, que é considerado o colesterol ruim, e os triglicerídeos, e não HDL. Isso aí já dá para fazer um diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes, ou de glicemia em jejum alterado. O normal é até 99. De 100 a 126, em 2 tomadas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetologia, já é 2 vezes, né, para não ter erro, né, já é um sinal de diabetes, de pré-diabetes, que tem que já começar a ser tratado ou com medicamento ou com mudança de estilo de vida. E quando ele ultrapassa 126, aí em 2 vezes já o paciente é considerado diabético. Já a hipercolesterolemia, eu não gosto de usar termos muito médicos, porque eu quero chegar à população mais carente, é uma população de uma maneira geral que não tem obrigação de conhecer termos médicos. Colesterol alto, ele lesiona, somente o LDL, né, o LDL, que é o colesterol ruim, as artérias. As artérias, as grandes, médias artérias, elas têm 3 camadas. Uma é a camada mais interna, que fica em contato com o sangue. Essa camada lesada, ela tem depósito de cálcio. É lógico que depósito de cálcio acontece com o envelhecimento em todo mundo, mas elas podem formar placas dentro das artérias coronárias e as artérias carótidas e cerebrais, né? Artérias de membros inferiores, e essas placas, elas podem se descolar e trazer um acidente agudo. Você tem uma placa dentro da artéria, são 3 camadas, tem a camada principal aqui, que fica em contato com o sangue, e é ali que o processo se inicia. Tem uma camada muscular e tem a externa, que é adventista. A aterosclerose, quando ela leva à obstrução das artérias, tanto as coronárias, isso causado aí pelo aumento de colesterol, de lipídios, de glicerídeos, e elas obstruem essas artérias, pode obstruir, descolar a placa. Então nós temos que tratar. O tratamento, nós temos medicamentos e temos mudança de estilo de vida. Eu vou falar todo dia nisso, mudança de estilo de vida. Sobrepeso, né? Já o sobrepeso é perigoso, a obesidade muito mais, né? Diabetes ou glicemia em jejum alterada, hipercolesterolemia, aumento dos triglicerídeos, isso tudo tem que ser tratado. E essas medidas
gerais, que são mudança de estilo de vida, fazer exercício, fazer dieta, né? É lógico que as condições socioeconômicas impedem que se adquiram alimentos melhores, né? Mas pode ser escolhido, sim. Verduras não são caras, legumes não são caros, frutas que têm que ser usadas 3 vezes por dia não são caras. Evitar gorduras saturadas, alimentos que vêm embalados, né? Superprocessados, hiperprocessados, isso é um absurdo, né? E o sal, né? O sal, eu já disse aqui, eu vou repetir, o brasileiro come em média 11 gramas, ele ingere 11 gramas de sal por dia. A Organização Mundial de Saúde diz que são 5 gramas. 5 gramas. Nos Estados Unidos, com fast food, aquela comida horrorosa dos americanos, 8,7 menos do que o Brasil. Então tem que ter muito cuidado com o sal. Açúcar é um veneno, né? Comer legumes, verduras de todas as refeições, carne magra, filé de frango não é caro, filé de frango. Peixe agora, inclusive, o Brasil não está conseguindo exportar mais para os Estados Unidos, o preço vai diminuir, as pessoas têm que comer peixe, têm que ter esse hábito, 2, 3 vezes por semana, porque isso melhora, diminui o LDL, aumenta o HDL, tem um efeito melhor. E os medicamentos, né? Que no próximo programa nós vamos continuar falando sobre os medicamentos, tanto na pressão alta, eu estou falando das doenças com maior prevalência, quanto da dislipidemia, as estatinas. Até que na pressão alta eu já falei aqui que na farmácia popular, bem indicado, o médico indicando corretamente o medicamento, nós podemos tratar até 80% da pressão alta. Até 80%. Diabetes um pouquinho menos, né? Mas mesmo assim, já temos medicamentos que já estão autorizados, já pode melhorar bastante. Vamos falar daquelas canetas, né? Que infelizmente elas não foram aprovadas pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, que eu acho que foi um erro, porque é para tratamento de obesidade e diabetes. Eles acham que o custo-benefício é muito caro, e o custo-benefício, se olhar um infarto, que tem que fazer revascularização coronária, colocar estente, as consequências do diabetes, da hipercolesterolemia, essas coisas todas, né, da obesidade, as doenças que causa, a soma não vai dar certo, essa conta que a Conitec fez. Mas eu vou continuar batendo nisso e trazendo medidas concretas, fáceis de serem evitadas. Caminhar, fazer dieta, já diminui bastante, ter um peso razoável, acabar com esse negócio dessa obesidade. E é lógico que a obesidade mórbida é complexa, cheia de problemas, é uma doença multifatorial, em processo inflamatório contínuo, é uma série de dificuldades, mas que podem ser vencidas com a tenacidade e a vontade das pessoas de viverem melhor. Eu vou terminar lembrando do filósofo alemão Schopenhauer. Ele dizia: saúde não é tudo, mas sem saúde o tudo é nada. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.